Aleluia. Graça e paz. Amém. Vira um retorno aqui para mim, Emerson, por favor. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Está audível? Amém. Glórias a Deus. Culto de Santa Ceia. Antigamente tinha-se o costume de, na semana da Santa Ceia, as pessoas procurarem, né? Aquelas a quem ofenderam ou que foram ofendidas e pedirem perdão, e não pecarem na semana da Santa Ceia, porque é a semana da Santa Ceia, né? Uma semana que não pode pecar, tem que andar em retidão, em santidade. E é interessante, eu não sei se isso é mais costume, mas eu já tinha visto e ouvido, né? Visto e ouvido. Dos primórdios, né? Anos atrás eu vi sobre isso. E quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, será que isso é verdade? Até que eu descobri que sim. Uma vez eu vi uma senhora comentando justamente isso. Essa semana, meu filho, não é semana de assistir televisão, porque não pode pecar, é semana da Santa Ceia. Eu falei, santo Deus. E graças a Deus pela nossa compreensão hoje, porque nós entendemos que nós temos que andar em retidão em todo o tempo, em santidade em todo o tempo. E nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração, à sua vida e à sua família, na qual o tema é vivendo a plenitude de Deus. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: viva a plenitude de Deus para a sua vida, para a sua casa. Abra comigo em Efésios capítulo de número 4, verso de número 12. Aleluia, amém ou amém? Hoje nós tivemos a nossa escola de líderes, foi maravilhosa. Quero dizer já de antemão, aqueles que eventualmente não puderam vir, quer seja pela chuva que teve, por um desfalque, por um problema familiar ou de saúde, já nos procure, para a gente repor a aula, para ver como será feito, porque foi extraordinário. E até falamos um pouco desses livros que de vez em quando somem da Bíblia, né? Então nós temos aprendido um pouco sobre isso. Efésios capítulo 4, verso de número 12, que diz: todos encontraram? Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, amém? Está aí? Acompanha comigo. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga assim comigo: eu não sou menino inconstante, eu sou um homem. A mulher pode falar, eu sou uma mulher, tá? Eu sou um homem, uma mulher constante, amém? Que diz mais seguindo: levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ponto. Antes, vírgula, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para sua edificação em amor. Diga comigo: graças a Deus. Amém? Vivendo a plenitude de Deus. O dicionário diz que plenitude significa completo, pleno ou cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a
avaliação ou medida máxima. Sabe quando você tira 10 na prova? Espero que aqui seja uma constante muito comum assim, né? Que tenha sido e que ainda seja. Não, tranquilo, eu tiro 10, isso é normal, tranquilo. É a totalidade, a plenitude, completo, cheio, pleno. E quando então nós falamos que eu estou vivendo a plenitude de Deus para a minha vida, significa que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim, para o meu ministério, para os meus sonhos, para a minha casa, para a minha vida, pleno, completo. Como é bom viver em plenitude em Cristo. E algo que me chama a atenção é que existem 2 estados: ou você é feliz, né? Estou feliz, ou você é infeliz. Esses dias minha esposa falou alguma coisa com o Daniel que eu não lembro o que foi e nem quando, e ele estava bem assim: mamãe, posso fazer tal coisa? E ela disse não. Aí ele de pronto fez assim e saiu assim, acho que foi ontem mesmo, saiu. Eu não posso nada nessa casa, ninguém me ama nessa casa. Ele ficou infeliz com a decisão que ela tinha falado. É legal a montanha russa, que é o sentimento, né? Ele estava, mamãe, posso? Não pode. E ninguém é quase feliz. Uma pessoa que diz que está mais ou menos feliz, ela está infeliz. Não existe um estado mediano. Eu estou quase feliz, pastor, eu estou quase não é alcançado, quase não é ter feito. Já viu, tem gente que vive no quase. Pastor, eu quase casei, mas não casou. Pastor, eu quase passei na faculdade, mas não passou. Pastor, eu quase dizimei, mas não dizimou. Eu quase não pequei, mas pecou. Ou a pessoa é ou não é, porque a Bíblia fala do quente e do frio. E existe um estado mediano chamado mornidão. E a palavra diz que o Senhor irá então vomitar os mornos. Porque ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem. Os meus filhos falam assim: pai, tem dinheiro para a gente lanchar após o culto? Infelizmente, boa parte das vezes eu digo: galera, não tem. Não é uma condição, mas de vez em quando eu falo: temos dinheiro para lanchar depois do culto, né? Porque não existe. Eu não posso chegar para pagar a conta e falar: seguinte, rapaz, deixa eu falar uma coisa. Primeiro deixa eu te perguntar, tem louça para lavar? Tem louça aí atrás para lavar? Porque eu vou quase te pagar, assim, eu vou pagar metade, pode ser? Não existe o quase. Ou nós somos plenos ou não somos. Ou eu sou completo ou eu sou incompleto. Então, para nós vivermos a plenitude e usufruirmos a vida em abundância que Jesus prometeu, nós precisamos vencer algumas situações das nossas vidas. E eu quero citar essas situações que nós precisamos vencer, para eu poder dizer assim ao término do dia: eu sou pleno. Há uma plenitude dentro de mim, eu sou completo. Porque é tão ruim quando você termina o dia e fala assim: não fiz, não conquistei, não alcancei, sabe? É tão bom quando você termina. Esses dias eu perguntei para o pastor Fábio assim: pastor Fábio, está tudo bem? Ele tinha chegado do serviço, estava com um semblante de quem havia trabalhado o dia inteiro, né? Que é normal a um homem ou uma mulher, quando rala o dia inteiro, chega assim, estava meio destruído, tá, pastor? Aí eu perguntei: e aí, pastorzão, está tudo bem? Ele: sim, pastor, estou cansado, mas estou feliz. Cansado, mas satisfeito. Eu falei: essa vai entrar para o meu rol das frases, né? Cansado, mas satisfeito. Porque é tão ruim quando você termina o dia, ou uma determinada situação, e você: poxa, como eu queria ter alcançado, como eu queria ter feito, como eu queria. E a nossa vida, ela não pode ser feita de tentativas e não alcançar, e depois eu não alcanço e não tento mais. Uma vez
questionaram, acho que Thomas Jefferson, não lembro, Thomas Edison, sobre a lâmpada, né? Sobre os 1000 erros que ele tinha tido, e ele disse que não eram erros, eram tentativas, porque se ele não tivesse tentado as 1000 vezes, ele não teria na 1000 e alguma coisa alcançado a condição de produzir a lâmpada elétrica, né? Então não são erros, são tentativas, mas eu tenho que entender que eu preciso ser pleno na minha vida, e eu quero citar alguns pontos. O primeiro deles são problemas emocionais que acontecem com todos nós. Ninguém aqui está isento de ter um problema emocional. Não, mas crente não tem. Você que só não quer assumir. Sabe, esses dias eu avaliando isso, por situações que nós temos vivido na família, situações, enfim, várias delas, e eu pensei, meu Deus, o Senhor tem deixado os psicólogos, então para que façam a psicologia? É claro que um psicólogo cristão, não vou me orientar com um psicólogo que não é crente, que não tem princípios cristãos, o cara vai me falar um monte de heresia. Mas se existe um psicólogo, eu vou me orientar com um psicólogo. Se existe um médico, eu vou me consultar com um médico, um ortopedista, um pediatra, né? Um cardiologista. Deus pode te curar, com certeza. Mas nós temos problemas emocionais ao longo das nossas vidas, e debilidades que muitas pessoas carregam, seja um homem ou seja mulher, todos nós estamos sujeitos a problemas. E a grande questão é que quando nós não nos resolvemos, não somos pessoas bem resolvidas, nós multiplicamos as nossas debilidades. Quando você é uma pessoa bem resolvida, você multiplica a sua resolução. Estou bem resolvido. Porque tem gente que acorda, não sei se eu vou trabalhar, eu não sei se eu levanto da cama, né? Tem gente que não sabe nem se levanta da cama, não é resolvido. É claro, tem dias e dias, né? Tem dias que eu não me levanto, eu me arrasto para fora, né? Lá em casa os meninos colocaram um despertador, que eu não lembro exatamente qual é, mas é em mexicano, estava no volume máximo, não sei se foi uma pegadinha deles, eu vou conversar com eles depois, mas colocaram para despertar, acho que 5 da manhã, não lembro que hora era aquela, e meu Deus, eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém mais dormiu, porque a adrenalina, né, na corrente sanguínea, minha esposa, meu Deus, o que é isso, né? E eu, meu Jesus, aí o despertador lá, falando espanhol, uma pessoa, não lembro nem o que falava, mas eu sei que falava alguma coisa que nos fez acordar. E às vezes a gente não é decidido nas coisas. Tem gente que não sabe se é mulher ou se é homem. Já viu isso? Assim, tipo, homem é homem, mulher é mulher, e ponto final, né? Não tem meio termo. Igual eu falo para os meus filhos lá em casa, né? Existem questões que eu falo com a minha esposa, eu trato, eu sou homem. É um homem com H assim, não é um Hzão, né? Aquele cara de 1,80 e quase 1,90 de altura, né? 100 quilos de massa muscular, é um homem, né? É o que temos, né? Mas sou homem, pelo menos eu decidi ser homem. E os meninos lá em casa, por exemplo, eu chego para abrir o portão, às vezes a chácara está fechado, a porteira lá do sítio, né? Eita, né, pastor? Lá, o portão lá da chácara, né? E às vezes está fechado, e eu falo assim, Daniel, ou Igor, vai lá abrir o portão. E minha esposa, não, amor, são crianças. Eu sei que são, mas são homens, abre. Não, amor, eu vou falar, não, você é a mulher, você é a mãe, como ela disse, ela é a rainha, Ana Carolina também é a princesa, então nós homens abrimos o portão, deixa com a gente. Aí isso aí, garoto, abre o portão, passa o carro, entra no carro, isso aí. Estou afirmando a sexualidade deles, isso faz parte da conduta do pai. O pai é que afirma a sexualidade dos filhos. A filha, né? Vem cá, minha princesinha. O filho, vem cá, rapaz. Existem, né? Mas nós precisamos ser bem decididos. Uma vez eu falei aqui, eu não sei onde eu vi, do homem, eu sei que eu repliquei isso, eu não criei, do homem banana, a mulher
abacaxi. O homem que não assume o seu papel e conduta dentro do lar, aí a mulher, lógico, tem que tomar uma posição. Posturas bem definidas, por problemas emocionais não tratados e resolvidos. Então nós precisamos ser pessoas resolvidas. Amém? Vira para o seu irmão e diga assim: você é uma pessoa resolvida. Porque nós somos multiplicadores do que somos. Você multiplica o que você é. Se você é uma pessoa desorganizada, você vai multiplicar desorganização. Se você é uma pessoa que não lê a palavra, as pessoas que vão te acompanhar, elas naturalmente não vão ler a palavra. Se você é uma pessoa que ora, caramba, esse cara ora, naturalmente quando forem à sua casa, vamos almoçar, vamos jantar, vamos lanchar, vamos orar então, caramba, que oram, e vão ver a sua conduta, porque você multiplica o que você é. Vocês entendem isso? Por isso nós precisamos ser resolvidos nas nossas emoções. Ah, não sei se Deus me ama. Eu não sei se Deus, eu não sei se eu vou para o culto. Sabe? Eu aprendi a ser uma pessoa decidida. Eu estava falando esses dias para alguns discípulos. Eu sou do seguinte, eu sou igual a música do pastor Will que diz: eu, assim, quer ir mais eu, vou embora. Ele fala: quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu. Eu falo: não vou dançar aqui não, que não é minha vibe, tá? Não é dançar o forró, que não é, não vamos ver isso hoje. Mas ele fala: quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vamos embora, porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou, e ponto. E às vezes a gente fica na nossa indecisão, não vivemos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, e nunca experimentamos nada. E pior, fazemos com que a nossa família pague um preço ruim por isso. Existe um termo muito usado nas empresas, que nós na igreja também precisamos ter, chama-se proatividade. O que é ser proatividade? O que é ser proativo? É ser uma pessoa que toma uma decisão, que faz algo, mesmo que ninguém faça, que ninguém quer fazer, que ninguém espera que você faça. Isso é ser proativo. Por exemplo, eu chego na igreja e tem uns copos no chão, eu pego e recolho. As cadeiras estão, eu arrumo. Tem um negócio quebrado, eu conserto. Isso é proatividade. Eu não espero que alguém olhe e fale: está faltando tal coisa. Por exemplo, eu achei o Máximo Elcio. Eu falei domingo, acho que passado, retrasado, das tomadas, né? E ele já arrumou quase todas. Lembra das paredes? Quase todas estão fechadas. E eu não deleguei a ninguém. Ele foi e arrumou. Está faltando alguns espelhinhos para arrumar. Isso é proatividade. E nós temos que ser proativos no nosso ajuste emocional, para não vivermos desajustados. Precisamos passar por um encontro com Deus, e que esse encontro permaneça diariamente, onde eu tenho um altar de adoração em casa. Todos nós precisamos ser tratados emocionalmente todos os dias. Eu tenho que dizer para minha esposa que ela está linda. Lá em casa eu faço uma avaliação. Ela falou do sapato, me descobrindo o que é, porque eu sempre avaliei ela. Ela se arruma, lá em casa é assim, a galera se arruma e vem aqui: próximo, você. Beleza, próximo, você. Ainda tem o pai, o pastor, né, o marido. Porque às vezes eu olho, realmente eu sou assim, é minha característica, né? Eu dou uma avaliada. Então, nós precisamos ter um encontro com o Senhor, estarmos ajustados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Temos que ter um altar dentro da nossa casa. E nesse caso, eu tenho aprendido ao longo desses anos que muitas pessoas disseram que homem não pode chorar. Lembra que o papai falava? Talvez o seu pai tenha falado para você: agora chora, rapaz, que homem não chora. Tem até uma música por aí que eu não vou falar quem canta, mas vocês vão saber. Fala que homem não chora, né? Não vou falar a melodia dela, né? Mas veio na sua cabeça, que eu sei que veio, né? Que homem não chora. Homem chora e chora mesmo. E que problema tem em homem chorar? Que feio homem chorar. Não estava chorando não, tá? Chora, querido, pode chorar. Não vai diminuir a sua masculinidade. Assim como você lavar a louça lá para sua esposa, também não vai diminuir. Lavar o banheiro, lavar a casa, tá bom? Não vai diminuir em nada a sua masculinidade.
E eu pergunto uma coisa para vocês sobre o emocional do homem e da mulher. E talvez alguns saibam, talvez outros não sei. Quem é mais emoção e quem é mais razão? O homem ou a mulher, né? Naturalmente as pessoas falam que é a mulher mais emoção, a mulher mais emotiva e o homem mais razão. E eu descobri uma coisa que não necessariamente, pode ser que em alguns momentos isso se inverta. Quer ver? Eu vou falar para vocês. Eu fui comprar o carro, esse carro que nós temos atualmente, normalmente sou eu que incentivo que haja mudança do carro, porque homem tem esse lado emocional, tá vendo? Já começa por aí. E eu cheguei lá em casa e falei: amor, eu vi um carro assim, dessa cor e tal, desse jeito, porque eu não comprei antes de termos um consenso. Família anda em consenso, aonde há acordo, a bênção de Deus, há sucesso. E aí, falei: amor, o carro é assim. O que eu estava fazendo? Tentando convencer ela a concordar comigo. Eu estava falando, e como eu sei que ela não entendeu sobre questões técnicas do carro, eu fui falando que o carro era bonito, que o carro era confortável, que era legal de dirigir, que tinha isso, tinha aquilo, emoção. E ela disse: como nós vamos pagar? Razão. De onde é que vai vir o dinheiro? Eu: não, Deus proverá. Deus vai prover, calma, vamos orar, Deus vai dar a condição. Então nota que nem sempre o homem é como sempre dizem, que o homem é o razão da história. Muitas vezes o homem é emoção, e grande parte das vezes. Mas a mulher não se atenta que o marido precisa de um ombro muitas vezes para que ele chore. Porque a esposa olha: não, meu marido é muito durão, e você, maridão, não se faça de durão não, que eu sei que às vezes por dentro você está todo quebrado e não tem a capacidade de falar com a sua esposa das suas dificuldades. Lá em casa a primeira pessoa a me ouvir: vou receber uma promoção na empresa. Deixa eu sair aqui. Amor, deixa eu te falar um negócio. Meu chefe brigou comigo. Amor, deixa eu te falar um negócio. Porque eu tenho que ter uma confidente, alguém que me ouça. E é minha esposa. Não pode ser a melhor amiga, não faça isso. Você não tem marido, não tem amiga nem melhor amiga. A melhor amiga do homem casado é a sua esposa, e vice-versa. O melhor amigo da mulher casada é seu marido. Amém? Amém? Amém, glórias a Deus por isso. Eu tenho um amigo no trabalho que conversa, deixa eu toma jeito, né? Então nós precisamos cuidar das nossas emoções. Investir nas emoções é não se permitir morrer antecipadamente por causa de uma vida desajustada, proveniente de emoções adoecidas. Eu sei que esse é o ano da família, o ano que nós temos buscado estabelecer a emoção da nossa família, dos nossos filhos. Porque quando um filho está emocionalmente desajustado, causa prejuízo em toda a casa, não é verdade? Se você tem um filho em casa que usa drogas, se você tem um filho em casa que está no mundo com conduta mundana, a família inteira sofre por conta disso, porque é um desajuste emocional. E eu vou falar também do desajuste espiritual, e enfim. Mas tudo por conta da ausência do pai, da ausência da mãe, porque o pai estabelece, a mãe estabelece o reino de Deus dentro de uma casa, e isso é inegociável. O Daniel falou assim para mim: pai, hoje é dia de folga. E eu falei: negativo e inoperante, cidadão, hoje é dia de ir ao culto, apresente-se, dê continência. Assim, porque não tem conversa, é dia de culto. É dia de nós celebrarmos ao Senhor. Pode ser que em alguns momentos eles façam meio que por pressão, mas com o tempo eles vão criando o hábito de entenderem que tem que congregar, ir à igreja, e ir à célula, e orar, e o período do devocional. Eu estou com muita fome, vamos comer? Não, está na hora de orar. Vamos dormir, estou com sono? Não, vamos orar. Estou assistindo um filme muito legal. No final, quando acabar o culto, a gente continua, porque é hora do culto, é hora da célula, é hora da rede. Nossa família precisa estar ajustada, querido, em nome de Jesus, para que a nossa família seja sarada. Amém?
Outra coisa que me chama muita atenção é aprender a chorar. Quantas vezes, quando crianças, ouvimos dos nossos pais que não deveríamos chorar, ou que tínhamos que engolir o choro, como eu disse no início. Porque Eclesiastes diz uma coisa que me chama muita atenção, em resumo dos versículos, diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E mais na frente no versículo diz: há tempo de chorar, há tempo de prantear. Eu não tinha falado para minha esposa da minha palavra de hoje à noite, e ela nos levou a orar e a chorarmos pela nossa casa, e a chorarmos pelos nossos, porque se nós queremos a cura em todas as áreas da nossa vida, nós vamos precisar chorar em alguns momentos para sermos livres das prisões que nos prendem. E chorar às vezes nos liberta emocionalmente também. É um desabafo. Para quem faz artes marciais, né, de repente sabe do que eu estou falando, que às vezes está, né, quem caminha, quem anda de bicicleta, quem tem alguma atividade que gosta, um hobby, que faz aquilo que gostava, a pessoa se sentir melhor. O nosso organismo libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do bem-estar, daquilo que você está fazendo, algo bom, te dá prazer, e Deus fez isso e você às vezes não sabe. Tem gente que fala assim, que quanto mais estuda, mais se afasta de Deus. Eu sou o contrário, quanto mais eu estudo e mais eu entendo, mais eu vejo a grandiosidade de Deus, de como Deus é perfeito. E às vezes chorar nos liberta, porque a Bíblia fala de muitos homens que choraram, inclusive Jesus, quando chamaram acerca do seu amigo Lázaro, que estava morto. No versículo 35, se não me falha a memória, do capítulo 11 de João, fala: e Jesus chorou. Mas a Bíblia fala também que em Ziclag, Davi chorou tanto que desfaleceu o seu ânimo. Fala que ele chorou por conta da sua esposa, chamada Abigail. Como igreja de Cristo, nós temos que aprender a chorar uns pelos outros. Nós temos que aprender a chorar pela noiva, pela igreja, pelo nosso irmão. Porque se nós quisermos alcançar a plenitude, eu não posso ir sozinho. Igreja não é igreja somos nós. Importa que eu esteja bem, não estou nem aí para o meu irmão, você está errado. A sua conduta está totalmente errada. Tudo bem que a salvação é individual, mas nós somos a igreja. É diferente de eu pensar em mim. Eu estava falando para minha esposa hoje, eu falei assim: se eu não fosse casado e não tivesse filhos, talvez eu tivesse um carrão, mas eu prefiro ter um carrinho e ter uma família. E graças a Deus pelo meu carrinho, que é lindo, é o melhor carro do mundo. Porque lá no trabalho eu tenho colegas eu tenho um colega lá, tem mais ou menos a mesma remuneração que a minha. Ele tem 2 carros, um nacional e outro importado, e ele tem uma moto que eu sou doido para ter, importada, linda, mas ele não tem um pintinho para dar de comida. Ainda mora com o pai. Eu prefiro ter um monte de pintinho, os sobrinhos que vão lá para casa e os discípulos também, e quando vão nunca vi o povo para comer, meu Deus do céu. E vamos embora. Mas ter a unidade do corpo de Cristo e de falar: eu sou a igreja, e eu tenho a minha vida curada, as minhas emoções tratadas, e chorar por você, e chorar pela sua família, quando você passa por dificuldade, e você me mandar uma mensagem de madrugada, ou no expediente de trabalho, eu dizer: querido, eu estou orando por você aqui agora, sabe? Porque às vezes o cônjuge é difícil, e o que mudará a sua história é entrar com choro, pranto, arrependimento. O apóstolo Paulo dizia uma coisa, que ele tinha dores de parto, até que o caráter de Cristo fosse formado naquele povo, naquela cidade, daqueles discípulos. Dor de parto eu nunca tive, graças a Deus. Mas com certeza não é uma coisa muito fácil. As mulheres podem com certeza confirmar isso, as que estiveram, né? Tem umas mais duronas que outras menos, mas a dor continua a mesma. Então, querido, ame, perdoe, porque a Bíblia diz
que o marido deve amar a sua esposa e não tratá-la com mágoa, e não tratá-la com ressentimento. E eu vou te dizer uma coisa, é uma ordem imperativa, é uma ordem. Por último, mas não menos importante, viver o amor. 1 João capítulo 4, verso de número 8 diz que Deus é amor. Se alguém me perguntar assim, como é Deus, quem é Deus, eu posso dizer claramente, Deus é amor. Porque Deus é amor. E quantas pessoas feridas não conseguem cumprir aquilo que Deus tem, porque estão feridas. Seria tão simples se seguíssemos o que a Bíblia nos ensina sempre. Às vezes eu olho para as famílias e vejo tantas gafes por coisas simples que deveriam ser cumpridas, tantos erros por coisas pequenas que deveriam ser colocadas em práticas, como abrir a porta do carro para a esposa, como dizer à esposa eu te amo, ou a esposa dizer ao marido eu te amo, como a esposa fazer aquele prato simples para o marido, como a esposa às vezes tolerar coisas simples que o marido às vezes faz errado, mas tolerar, por não conseguir guardar o seu sentimento. Porque marido que ama e cuida, lê a Bíblia com a esposa, com os filhos. Marido que ama e cuida, ele procura viver exatamente o que a palavra de Deus fala. E eu te digo uma coisa, marido, eu te digo uma coisa, esposa, se você não tem vivido aquilo que a Bíblia diz, você não tem amado a sua família, você não tem amado a sua esposa na íntegra, porque essa nossa vida é passageira, e se você está pensando só nessa vida aqui, você está fadado ao fracasso, fadado a você perder os seus, perder a sua vida. Você quer conhecer uma pessoa, eu sempre digo isso, pergunta para a esposa do cara, como é que ele é. Pergunta para os filhos, como é que é a mamãe, como é que é o papai. Ele vai te falar como é. Aí você conhece a pessoa na íntegra. E uma pessoa plena e completa, ela tem a confiança dos seus entes, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Pode ser que alguém pergunte para minha esposa algumas coisas acerca de mim, e eu vou, como ela disse hoje, do sapato. eu vou me esforçar para melhorar, mas eu tenho certeza que boas coisas ela vai falar de mim, como os meus filhos, como a minha mãe, como os meus avós. Porque nós não podemos mais cometer erros, queridos. Nós não podemos mais ter as mesmas atitudes que nós tínhamos no passado. É tempo de nós vivermos a plenitude do Senhor. É tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E amar significa ajudar, porque famílias que se amam, num conceito da tecnologia diz, vivem um upgrade juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. Não é eu vou na frente, você fica, depois você vai junto comigo. Eu vou caminhar junto. Lá em casa eu tenho falado muito da faculdade dos meninos, da Ana Carolina, do Daniel e do Igor. Ainda são adolescentes e crianças, porque eu quero me sacrificar para dar condições a eles, porque eu não quero crescer na minha carreira e falar assim, eu cheguei, alcancei a minha carreira, agora eu estou no topo, aí eu olho a minha família toda destruída. Não, é um upgrade coletivo. O que é o upgrade? Sabe quando você está com aquele seu computadorzinho antigo, você vai lá e compra um computadorzinho melhor? Isso é um upgrade. Troca a memória. Você compra um celular que tinha uma câmera VGA e compra uma câmera de 8 megapixels, 12, 16 megapixels interpoladas, com uma lente Carl Zeiss. Meu Deus, o que é isso, pastor? Por aí. Uma família inteligente, uma família que se ama, ela tem um upgrade juntos. Amém? A grande questão é que muitas vezes a família ela vai ter uns desajustes, e é natural que assim seja. Eu quero chamar aqui rapidinho o Franco. Vem cá, Franco, vem cá, Rosa. Eu avisei eles porque, né? É uma família linda, né? Linda. Mas agora a gente vai chamar o Franco de Jurubaldo. Esse nome quem deu foi minha esposa, aos personagens que ela tem lá. Jurubaldo.
E Jurubaldo, anda aí Jurubaldo, vai de um lado para o outro aí. Jurubaldo, vai por lá na frente lá e volta Jurubaldo, andando, caminhando na rua. Jurubaldo pensa em namorar, jovem, solteirão, ainda não é casado, tá? Ainda não tem a Filomena. Ele não conhece ainda a Filomena. Mas Jurubaldo pode ir andando, Jurubaldo, garotão, tá, faz um estilo aí, Jurubaldo, tal, tem que ter estilo, tal, lutador de jiu-jitsu, à procura de uma esposa. Mas Jurubaldo não é crente, não tem Jesus no coração. E Jurubaldo, no seu caminhar, então, olha e vê Filomena. Eita! Ele fala, minha nega, né? Ele sempre fala, né? Meu Deus, né? Que morena! Mas ele não sabe ainda o nome da Filomena. Mas Jurubaldo então se apresenta para Filomena. Oi, tudo bem? Como vai? Meu nome é Jurubaldo, prazer, seu nome. Dá 3 beijinhos aí, se apresenta. 3 beijinhos, não, 3 beijinhos. 1, 2, 3. Aí, garota. Mas Jurubaldo não é crente. Ele não chamou ela para orar. Ele não falou assim, vamos estabelecer um propósito de oração. Eu quero orar com você porque você conquistou meu coração. Como é que é? Você come uíscas, essa é nova. Você come uíscas, que é ração para gato, né? Você é uma gatinha. Mas Jurubaldo então tem um relacionamento com Filomena, começam a namorar, pode dar de mãos dadas agora, já pode, aí. E Jurubaldo então, dá uma volta aí gente, para vocês verem, a igreja contemplar esse casal lindo. Mas Jurubaldo então casa-se com Filomena, e tem muitas desavenças e querem separar, não bate nela não, tá? E aí tem muitas desavenças, problemas, mas de repente Filomena está gestante, faz assim, ó. Aí Filomena está gestante. E Filomena então vai ter um filho chamado Jurubaldinho. Vem cá, pastor Fábio. Já vi, pastor, vem cá, Jurubaldinho vem aí. É o filho desses 2 casais, o Juninho, o Jurubaldinho. E Jurubaldinho, esse rapaz aí, seu filho. Dá um abraço nele aí. Abraço o Jurubaldinho aí. Esse daí mesmo, lindão, bonitão. Fruto desse relacionamento de pessoas tão bonitas, nasceu esse bonitão. Mas acontece que eles testemunham, Jurubaldinho, Juninho, testemunha muitas brigas do casal. E Jurubaldinho, Juninho, acaba se frustrando e vive chorando pelos cantos. Chora aí, Jurubaldinho, por favor. Pela briga do papai com a mamãe, a coisa vive desorientada. Por conta da briga dos casais. Mas de repente, aí eu vou chamar uma pessoa que eu não convidei. Vem cá, Carol. A Carol vai evangelizar a família, vai falar de Jesus. A Carol fala, vai pegar a Bíblia aí, Carol vai convidar, vai falar de Jesus. Essa é a palavra de Deus, da Madureira. E vai pregar o evangelho, e Jesus vai entrar então nesse lar. E Jesus então entra nesse lar, e a história dessa família é transformada. Amém? E então a Carol vai levar eles para a célula, pega na mão da família aí todo mundo, e começa a estabelecer o reino de Deus dentro desse lar, e começa a tratar essa família, discipular, consolidar e discipular, né? Ensinar os princípios da palavra de Deus, para que então Cristo seja estabelecido nesse lar. E então a família dos Jurubaldos e das Filomenas torna-se uma família de Deus. Amém? Aplauda o Senhor e aplauda aqui os nossos atores. Obrigado, viu? Em resumo, queridos, eu já quero terminar com o meu último ponto, por último, mas não menos importante, que a plenitude, ela é uma família vivendo em retidão, porque pode ser que a sua família não tenha andado com Jesus, e é justamente o último ponto que eu quero dizer, porque em 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 diz: sede santos como eu sou santo.
Fala para o seu irmão do seu lado aí, seja santo. Fala para o outro também, para ele ser santo. Porque o manto da santidade deve ser a nossa vestimenta diária. O homem e a mulher devem ser santos diante de Deus. A guerra pela santidade, ela precisa ser vencida diariamente. Lembra domingo passado que eu falei que nós temos que dizer não com cara de não? Diga não com cara de não ao pecado. Não tenha um não mais ou menos, seja decidido. Lembra que eu falei no início da nossa indecisão, da nossa formação psicológica, da nossa formação espiritual? Diga uma coisa para você, preste bem atenção à minha voz agora, e olhe para mim. Não quebre princípios. Não quebre princípios, porque se você quebrar princípios, você vai comprometer a sua família a colher frutos ruins. Nós somos vitoriosos quando andamos em santidade e integridade com Deus. Ser curado é uma decisão. Queira andar em retidão com o Senhor. Traga a excelência do Senhor para dentro da sua casa. Seja sábio, porque andar com o Senhor é um privilégio. Estar na casa de Deus, congregando com os seus irmãos, é um privilégio. Se você não sente prazer em estar na casa de Deus, querido, vamos reavaliar nessa noite, porque você pode estar gerando algo muito ruim na sua vida. Todos os dias pela manhã, acorde declarando que há um tempo de Deus para a sua casa. Viva expectativas novas nesse dia. E por último, mas não menos importante também, falar sobre ter uma família que vive em santidade plena, é dizer que Cristo vive em nós, que Cristo vive em mim. Amém? Porque a condição do homem, como nós aprendemos hoje na escola de líderes, ou lembramos, era uma condição de pecado, porque o pecado fez separação entre o homem e Deus. E ao homem tinha sido dado o poder, a condição de dominar. Deus deu ao homem ali no jardim do Éden ainda, disse: domine. Mas o homem decidiu pecar e se insurgir contra Deus, porque Deus não criou o homem como uma marionete, como um fantoche. E então o homem, quando pecou, deu essa autoridade a Lúcifer, a Satanás, algo que Deus havia dado ao homem. E por isso o pecado entrou no mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo é Satanás, não das nossas vidas, o Deus do mundo. E é por isso que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, exclusivo, único, suficiente, para nós então vivermos a plenitude de Deus nas nossas vidas, para vivermos a plenitude de Deus dentro da nossa casa. Porque se você está vivendo coisas ruins na sua casa, falando coisas que não devem ser faladas, assistindo coisas que não devem ser vistas, ouvindo o que não deve ser ouvido, você está trazendo prejuízo para a sua casa e para a sua vida. E então você não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem. E então Jesus, ele veio como um cordeiro, porque o cordeiro era imolado, porque um cordeiro era sacrificado. E Jesus veio como esse cordeiro e se entregou por mim e por você, como uma aliança. E era necessário que assim fosse, para que hoje nós tivéssemos acesso a ter essa plenitude em Deus. E eu quero que você fique de pé nessa noite, porque eu quero orar com você, porque eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, porque eu quero orar pelo seu ministério, pelo seu coração, pela sua mente, pelo seu psicológico, pelos seus sentimentos, pela sua alma, pelo seu espírito. Porque, amado, eu digo uma coisa para você com toda certeza: não tem como nós desfrutarmos
dessa vida com excelência, se você não for pleno, se você não for completo. O Jurubaldo estava achando que seria completo quando conheceu a Filomena. Agora eu vou ser completo. A Filomena, a minha nega, mas faltava algo a mais para ele, chamado Espírito Santo de Deus. Faltava algo a mais para a casa dele, para a sua família, para aquele ambiente, para que aquele ambiente se tornasse um ambiente de paz e não um ambiente de caos. Porque se sua vida tem andado um caos, querido, Jesus ele quer entrar para trazer um ajuste. Porque Jesus ele morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Porque todo aquele que ainda esteja morto, querido, se encontrar a Jesus, você vai viver. Talvez você ainda esteja morto nos seus pecados. Talvez não sejam pecados grandes, mas ainda assim são pecados. E esses mesmos pecados fazem separação entre você e Deus. Não basta ser salvo, é preciso permanecer salvo. Não basta ter aceitado Jesus, é preciso permanecer em Jesus. Fecha os teus olhos no seu lugar, querido. Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja, a tua noiva. Eu quero apresentar as famílias, ó Pai, desta igreja. Senhor, vem sarar as nossas vidas, vem sarar o nosso coração. Vem sarar, ó Deus, porque o Senhor Jesus é o Senhor de todos os tempos, de todos os povos. Luz para esse mundo, sal para esse mundo, luz para a minha vida, sal para a minha vida. Nessa noite, Senhor, nós te adoramos. Adore ao Senhor nessa noite, querido. Declare a santidade dEle, declare a majestade do Senhor e o que você quer viver com Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Jesus, és totalmente amado. Declare, querido, abre o seu coração para Ele. Tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas. Declare a santidade do Senhor nessa noite, querido. Porque Jesus Cristo, Ele morreu por nós, para nos dar condição de termos acesso ao seu trono de graça e termos uma vida sarada nele. Sim, Jesus, vem, Senhor. Pobre se fez para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, para me prostrar, Senhor. Vim para dizer és o meu Deus, és o meu Senhor. Totalmente Sim, Deus, declare, querido, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pega a sua Bíblia aí, querido. Abra comigo em Mateus capítulo de número 26. Sim, Senhor.
Como eu posso viver a plenitude, querido? Quando você se dá ao conhecimento de Deus, quando você deixa o Espírito Santo de Deus entrar